CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E a partir de hoje, segunda-feira, a gente vai começar uma série de entrevistas ao vivo. A ideia é fugir um pouco do trivial, porque ontem, dia 18, foi o dia do médico. E você já parou para pensar o quanto de histórias tem aí o profissional médico? Tem médicos que são casados, tem médicos que são pais e filhos, tem médicos que já foram para a guerra, tem médicos que têm histórias de vida, que trabalham, né, com gestação de risco. Então são muitas histórias. E a gente quer prestar uma homenagem a esses profissionais que ganharam ainda mais importância, né? Não dá para dizer nunca que médico não é importante, mas ganharam ainda mais visibilidade, mais importância nesse momento difícil que a gente está enfrentando, que é a pandemia da Covid, que é um desafio mundial. Bem, mas o assunto hoje é falar de coisa boa. E nós vamos entrevistar hoje um casal de médicos. Imagina como que é essa situação em casa, o que será que eles conversam, né, entre uma jornada de trabalho, no fim de semana, tem os filhos também. Bem, e os nossos convidados especiais de hoje é o Dr. Fabrício Colassino e a doutora Rafaela Silfi, que estão os dois aqui conosco no estúdio. Primeiramente, muito bom dia para os dois, parabéns pelo Dia dos Médicos e sejam bem-vindos à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia, Rafaela, minha esposa aqui do lado. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje um assunto bem interessante da nossa parte, pelo menos nunca haviam nos perguntado, principalmente ao vivo e numa rádio com tanta audiência como a de vocês, e que eu tenho muito respeito, digo de passagem, falar sobre o meu dia a dia. Sempre nós somos procurados para falar sobre a parte técnica, sobre doenças, sobre oncologia, sobre prevenção, mas falar do meu dia a dia em relação à minha esposa, minha família, meus filhos, a gente é a primeira vez. Então, um prazer enorme estar com vocês aqui e falar sobre esse assunto. O prazer é nosso, doutora Rafaela, seja bem-vindo também. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, o meu digníssimo marido já agradeceu, eu agradeço também o convite para a gente poder bater um papo sobre o que passa por trás dos bastidores do nosso jaleco branco, né? Exatamente, os bastidores. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar e o doutor Fabrício estava colocando para a gente. Vocês não têm noção o que é vida de médico. Antes de a gente falar de casal, esse bastidor, quando você fala assim, qual é a demanda que vocês sentem, Fabrício e Rafaela, em relação aos pacientes, né? Eles geralmente te procuram quando há algum problema, ou quando precisam de uma atenção, precisam até de uma palavra, talvez de conforto. Enfim, como que é essa relação? Primeiro, Ginês, só colocar uma regra aqui, não vale DR durante o programa, tá? Eu tô falando para minha proteção. Tá certo. Né? Brincadeira à parte. Realmente, quando a gente está no ambiente profissional, mesmo com a esposa, em família, minha irmã também é médica, meu irmão também, os irmãos da Rafaela, o irmão da Rafaela também. Então, eu sei que tem uma regra a ser seguida, profissional, ponto. Você tem uma relação entre os médicos, mesmo sendo da família, e com os pacientes muito clara, né? Com muito profissionalismo, respeitando todas as boas regras da medicina e da ética. Agora, como a Rafaela falou, tira o jaleco, quando você chega em casa, a nossa profissão não para. Ela não acabou ali a hora que tira o jaleco. Simplesmente tiramos o jaleco. Por quê? Por questão de higiene, né? Por questão de você proteger os seus familiares também, mas ali a gente ainda tem a preocupação com os pacientes que nós atendemos durante o dia, nós ainda temos, nós conversamos ainda sobre casos para alguma dúvida ou melhor decisão em relação à vida de um paciente, sem contar as saídas fora de hora, que é muito comum na vida de um médico. Então, nós estamos em casa, por exemplo, prestes a sair para um jantar, e aí tem um chamado, seja de um pronto-socorro, de um paciente que está passando mal. Aquele paciente, ele não tem opção, ele precisa da nossa ajuda. E nós também não temos opção, nós temos que ajudá-lo.
Isso para nós é um ponto pacífico. Agora, a escolha que nós tivemos foi lá atrás, Ginês. Nós escolhemos lá atrás, há 17 anos, nós estamos formados há 17 anos, né? Eu e a Rafaela, formamos juntos. Na verdade, quando nós começamos a medicina, então, desde 1998, eu fiz uma escolha em fazer medicina. E naquele momento, eu tive a opção de entrar para um campo que eu vivenciaria todo dia e toda hora. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem, muitas vezes, viagens nossas marcadas. Nós temos que abdicar, às vezes, por conta de uma necessidade de uma família, de um paciente. E isso, para nós, é de uma forma natural. A gente enxerga de uma forma natural. Até mesmo porque, como eu falei, o paciente não tem escolha. Ninguém escolhe passar mal. Ninguém escolhe precisar de alguém para uma situação de saúde. É uma necessidade. E na nossa área ainda, oncologia, eu atuo na área da cirurgia oncológica e a Rafaela na parte da oncologia pediátrica. Então são sempre situações delicadas. Não tem situação simples, situação que dá para postergar muito, não. Então nosso dia a dia, pós-jaleco, nos bastidores, pelo menos eu vejo como uma continuidade e é uma profissão que eu vejo como sacerdócio. Não mais importante que qualquer outra profissão, respeito todas as profissões, mas vejo na profissão, na medicina, por tratar e cuidar da vida do próximo, eu vejo ali eu sempre coloco Deus no comando, porque independente das religiões, respeitando todas, né? Eu sei que a gente tem que ser ferramenta na vida de alguém. E ferramenta de muita utilidade, porque naquele momento de dor, de sofrimento, de necessidade, muitos olham a gente como anjos, né? Sempre verbalizam até dessa forma. E eu acho que, longe de anjos, muito, na verdade, nós somos profissionais e tentamos ajudar as pessoas e famílias, mas é um privilégio, uma honra muito grande esse carinho e essa referência das pessoas. Então a gente sempre procura fazer jus, a gente sempre procura honrar esse carinho todo despendido para nós e essa responsabilidade que é de atuar na vida dos outros, né? Falar na vida dos outros, eu vou entrar agora na vida do casal aqui, mas com todo cuidado, tá? Eu vou falar com a doutora Rafaela, porque vocês estão juntos há 20 anos, são casados há 16 anos, se conheceram na faculdade. Conta um pouquinho essa história de como foi o encontro na faculdade e essa experiência de crescer juntos na profissão. A gente começou a ficar junto na faculdade no 3º ano. A gente se conheceu no início da faculdade, ele era o presidente da comissão de formatura, eu era a vice. Foi um acaso, assim, né? Apesar de eu acreditar que os acasos, eles são boas coincidências que o destino coloca nas nossas vidas. E ele não gostava de mim, ele me achava mimada, me achava... Assim, ele vivia me dando uns cortes, sabe? Foi a primeira impressão dele, foi essa. Foi. Eu não tô falando nada, Ginês. Ela que tá dizendo. É bom você nem falar muito. E aí... No 3º ano de faculdade, que eu acho que o encanto realmente veio, assim, né? Que a gente viu que os nossos propósitos eram muito semelhantes. Aí a gente começou a ficar junto no 3º ano de faculdade, então a gente continuamos até hoje, né? E sempre tentando trilhar o mesmo caminho, né? De mãos dadas, um com o outro. Eu falo, a nossa vida nem sempre foi flor. A gente já passou por vários desertos. Inclusive, vocês chegaram, né, de mãos dadas aqui, eu reparei. A gente chegou de mãos dadas. Isso é muito bonito, bacana isso. E eu acho que, assim, o mais legal, sabe, é a gente poder, às vezes, começar a ter andar em caminhos um pouco opostos e falar, opa, a gente está indo em um caminho diferente. Aí, vamos se reorganizar, a gente tem que juntar de novo. E esses caminhos tortuosos sempre trazerem a gente de volta um para o outro. Né, que eu acho que isso é o principal dentro de um relacionamento. Além de muita paciência, tolerância, perdão e assim por diante, mas eu acho que você tentar sempre estar alinhados, né, na mesma direção. Né, e acho que a gente tem conseguido, assim, por todas as dificuldades que a gente encontra, o que todos os casais encontram no mundo, mas eu acho que a gente persiste muito colocando Deus na frente, e a nossa família e nós, né? Eu e ele. A gente sempre tenta continuar esse namoro, assim. Né? A gente sabe que às vezes fica um pouco morno, mas a gente esquenta de novo. Então, acho que isso, nesse caminhar, eu acho que isso é o principal para a gente, que a gente possa manter um bom relacionamento. Falando em bom relacionamento, aqui, quem quiser responder, pode responder. Essa questão que o Fabrício colocou no começo,
que não tem hora, às vezes está com uma viagem marcada. Sempre tem um que é mais Caxias que o outro, né? Que é mais assim, não, isso aqui tem que fazer, isso não posso abrir mão. Enfim, como que é negociado isso? Como que é conversado no dia a dia? Olha, estou querendo ir numa festa, não, essa festa não posso ir porque já tenho paciente. Enfim, como que isso é ajustado entre o casal? Olha, Ginês, eu ia levantar a mão que você falou do Caxias, mas os dois são Caxias. Todos os dois, dentro do relacionamento, gostam de tudo certinho, um pouco sistemático, metódico, talvez eu um pouco mais. Mas, só puxando um gancho pelo que a Rafaela já colocou, é importante que... Acho que vida de médico não é simples, como ela falou, tem o lado bom, tem o lado difícil, não é só um mar de rosas, tem as dificuldades também. Mas facilita muito quando os dois têm a mesma profissão, no caso, a medicina, porque são problemas, virtudes e dificuldades semelhantes. Então, existe uma compreensão natural, até porque os dois vivenciam o mesmo problema, né, as mesmas dificuldades e soluções, mas eu acho que o principal é ter uma filosofia única, tanto para a família, nas crenças, nos sonhos, né? Então, saber aonde a gente quer chegar como família, como casal, como médicos, como profissional. E vocês têm filhos também? Nós temos dois filhos, né? O Rafael de 11 anos e o Luca de 6, vai fazer 7 anos agora. Duas graças de criança. E a gente tem muita preocupação, acho que como todas as famílias, né? A gente tem eles como nosso maior patrimônio. E tudo que a gente faz, acho que desde eu acordar até na hora de dormir, é em função deles, né? Da família e das crianças. Então, eles estão no nosso plano, né, na nossa filosofia, no nosso sonho, lógico, no ponto central. E a gente sempre procura, com essa vida de médico, a gente fala uma vida meio maluca. Quando a gente fala meio maluca é porque os horários são muito diferentes de outras profissões, talvez. A gente não trabalha no horário comercial. No horário comercial a gente é visto, talvez, com jaleco. E fora do horário comercial a gente fica... muitas vezes à disposição de um paciente que não está bem, ou de um chamado, ou de um vizinho. Até a gente estava comentando agora com o André na subida para a emissora. O André falou, vocês moram em prédio, né? Porque tem médico que fala que a hora que sobe o elevador é uma consulta, né? Eu falei, não, a gente mora em condomínio e lá tem os nossos queridos vizinhos que chamam. Mas para nós é uma honra, é um privilégio saber que você foi referenciado para resolver aquele problema, né? Nem que seja vizinho, que seja próximo ali, pela proximidade, mas para nós é sempre ser útil na vida de alguém é um privilégio muito grande, né, Ginês? Eu acho que o mais legal é eles poderem olhar para a gente como aquele que pode cuidar de mim, né? Porque a gente cura quando a gente pode, mas cuidar, a gente pode cuidar sempre. Então, essa que acho que é a parte mais legal. Os pacientes, os amigos, os vizinhos olham para a gente e falam, não, pode ser que ele me ajude nisso, porque eu preciso de alguém que cuide de mim. Então, a gente fica, por exemplo, uma coisa que a gente fica muito ligado, o nosso celular não desliga. A gente não desliga o celular de jeito nenhum. Ele fica ativo 24 horas, porque se alguém precisar da gente vai estar pronto para poder já é um compromisso ajudar. E um combinado entre vocês. O celular está ligado 24 horas, né? Se a gente não responde naquele segundo que ligam para a gente e mandam mensagem, logo mais a gente tenta, né, ligar de volta, a gente liga, precisa de mim, está precisando de ajuda, então a gente fica à disposição mesmo. Agora, Rafaela, vou perguntar para você, porque a mulher às vezes tem muitos mais planejamentos em relação à família. Não é regra, mas eu vou perguntar. Vocês têm 16 anos de casados, né? 17 anos de formado, é isso? Isso. Né? Ainda tá, vamos dizer assim, tá no meio da estrada da profissão, tem muita coisa para viver, para aprender e para evoluir ainda, mas do ponto de vista de família, né? De tirar um pouco essas amarras da medicina. Eu quero viver mais solto, projetos para o futuro, né? Talvez morar em outro país ou viajar com os filhos que ainda são pequenos. Como que vocês tentam se organizar para projetos futuros em relação a isso? Acho que a gente sempre mantém um bom diálogo, né? E a gente sempre vê o que é bom para os dois. Se isso é uma coisa boa para ele, para mim nem tanto, mas tem muita... faz muito sentido para ele, eu faço de tudo para apoiá-lo naquilo, né? Eu preciso ser sempre aquela que vai estar ao lado e falar, não, eu vou estar sempre junto contigo para onde você for, né? Então a gente sempre mantém um bom diálogo mesmo, né? E eu fico mais com a parte da nossa casa,
né, de cuidar da casa, dos filhos. Eu acordo, a gente acorda muito cedo, 4h30, 5 horas a gente já está em pé da manhã, aí eu faço café da manhã para todo mundo, faço atividade física, aí ele organiza as coisas um pouco em casa, e a gente sai, organiza os meninos, aí eu vou seguir, né, vou passar visita e assim por diante. Então a gente tenta manter o máximo de planejamento e um bom diálogo, né? E assim, quando às vezes eu fico incomodada, eu falo para ele, eu reporto para ele, e ele, da mesma forma, precisa haver uma cumplicidade nesse diálogo, né? E a gente sempre tenta alinhar para que aconteça o melhor para nós e para a nossa família. Se não tiver alinhado, não vai. Não, de jeito nenhum. Ela falou das virtudes dela, eu quero deixar bem claro que ontem eu montei um armário, a manhã inteira, tô todo quebrado, mas eu faço a minha parte de marido, não precisa fazer, como fala, contratar aqueles maridos de aluguel, sabe? Em casa eu faço, tenho os ferramentais todos, né? Ele ajuda bastante. A gente, de final de semana, me dou 100% para a família, praticamente, para os filhos, né? Até porque esse horário comercial que a gente fala de médico é um pouco mais estendido, né? A gente começa mais cedo, a gente acaba saindo de casa antes das crianças acordarem e chega mais tarde. Então, de final de semana, eu faço questão de me dedicar para eles, seja fazendo tarefa de casa, fazeres, ou seja brincando com as crianças também. Olha, a gente poderia continuar com a nossa conversa, o telefone do Colassino tá tocando, espero que esteja tudo bem com os pacientes. E eu quero agradecer o Fabrício Colassino, a Rafaela Ciufi, um casal muito gentil que veio aqui falar não só de medicina, mas veio falar de família, de cumplicidade, de diálogo, e nos deu aqui, compartilhou com a gente sem qualquer preocupação um pouco dessa história desse casal que está junto há 20 anos, se formaram juntos na faculdade e estão juntos na vida. Parabéns para vocês dois, parabéns para os médicos. E amanhã a gente tem uma outra entrevista que a gente vai guardar segredo, mas a gente tem sempre uma história essa semana. Mas obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos, Ginês, deixo um abraço para o André também. É uma honra poder participar do programa aqui de vocês. E foi bem bacana poder contar um pouquinho da nossa experiência de vida sem o jaleco. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e ótima semana. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade e que todos tenham uma ótima semana. Obrigada, fiquem com Deus. Nós que agradecemos, e o quadro Vida de Médico volta amanhã, vai ser durante toda a semana. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.